Sejam bem-vindos a mais um FocaVest. Hoje eu estou com ela, com a Laila, que foi aprovada em Medicina na UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e também na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Tudo bem? Seja bem-vinda, Laila. Tudo bem, e é um prazer estar aqui hoje com você, Foca. Oh, muito obrigado, o prazer é todo nosso estar aqui. E assim, querendo conhecer essa sua trajetória, né, de chegar na universidade em medicina, que você vai começar esse ano, inclusive já tem prova daqui uns dias, é isso? Pois é, as aulas já estão caminhando. Já estão caminhando, já passou trote, calor, tudo. Tudo, cerimônia de jaleco também, recepção, calorada, e agora a gente já está começando já no ritmo intenso, se aproximando das primeiras provas. Que bacana. Mas, Laila, tem um negócio meio interessante nessa sua trajetória, né, de ingresso para medicina, que ela aconteceu, mas não foi um negócio assim que você estudou para medicina e foi fazer medicina, né? A minha trajetória, ela começa lá em 2009, quando eu terminei o ensino médio, e eu não passei no vestibular de primeira. Mas era medicina que você queria. Era medicina. Esse desejo pela medicina é desde criança ou você descobriu ao longo? É desde criança. Na verdade, eu não queria ser médica, eu queria ser parteira. Eu queria trabalhar com partos, fazer partos, assistir bebês nascer. E aí eu fui caminhando para o lado da medicina por causa disso. E aí, quando eu resolvi prestar o vestibular, eu já sabia que eu iria fazer medicina, mas não para ser médica em si, para ser obstetra, para trabalhar Já com tem parto. até a especialização, Já tem até a tá? especialização. Já foi atrás de onde vai ser a residência, tudo. Já tenho umas coisas planejadas aí para o futuro. E aí, em 2009, eu não passei. E aí eu fiz um ano de cursinho. Mas nessa época, 2009, você não passou, né? Você sabia que você queria medicina. Para você, enquanto estudante, era ok o fato de, olha, eu vou precisar fazer cursinho? Eu estava muito tranquila, porque assim, meus pais sempre me deram muita segurança nesse sentido, porque eu sabia que eu precisava, meu objetivo em 2009 era terminar o ensino médio. Então, assim, meus pais sempre deixaram muito claro, foco em terminar o ensino médio e depois a gente vai pensando nos próximos passos. Só que eu sou mais velha de 4 filhos e eu sempre fui muito assim preocupada com quem vai vir depois de mim. Então, eu sabia que eu também não poderia ficar muito na aba dos meus pais por muito tempo fazendo um cursinho, porque tinha os meus irmãos também para vir, para prestar vestibular. E aí eu estabeleci meio que uma meta. Vamos tentar até eu conseguir passar e a gente vai vendo e vai estudando as possibilidades. E aí eu fiz não passei em 2009, fiz mais um ano de cursinho com os meus pais. Seria 2010. Em 2010, meus pais bancando. E aí eu não passei de novo. Só que Mas o resultado foi melhor? foi muito melhor. Na verdade, o meu resultado em 2009 também não tinha sido ruim, mas eu não tinha nota para medicina. Era aquele vestibular que era provão de primeiro dia, no segundo dia a gente tinha... Era 2 dias de prova. Era somatória ainda? Era somatória, no segundo dia tinha as 15 questões abertas lá de biológicas, física, química, que você tinha que responder as questões discursivas, né? E aí foi assim uma coisa também completamente diferente. Nunca tinha feito vestibular, a gente sabia que existia vestibular, mas a gente nunca tinha feito, né? E foi no ano da mudança do Enem também, quando o MEC estabeleceu que o Enem começaria a valer para entrar em universidades. Então, assim, todos os professores estavam também se adaptando a todas as mudanças. Era o vestibular, era o Enem que iria mudar para algumas universidades. Então, assim, eu peguei todo o processo de transição do novo acordo ortográfico. Então, assim, foi todo esse processo de transição, o final do meu ensino médio para o início da vida acadêmica. E aí, em 2010 eu fui melhor, e aí eu consegui uma bolsa para fazer enfermagem numa faculdade particular. Que daí você achou interessante. Eu fiquei meio resistente, na verdade. A minha mãe que me incentivou muito, ela falou assim, olha, começa, você tem o que é medicina, mas você não conhece as outras profissões, você não sabe como vai ser, você não sabe das possibilidades, você não sabe se dá para você seguir o caminho como obstetra também pela enfermagem. Então, começa. Se você não gostar, tudo bem, você para. Troca. E a gente faz alguma outra coisa, mas se não, você continua. E aí, incentivada pela minha mãe, eu comecei. E eu fui indo na enfermagem, mas eu fazia cursinho também. Eu ia para a faculdade de manhã e fazia cursinho na parte da tarde. E fui nessa batida por 2 anos. E aí, quando eu entrei no... Foi 2011 e 2012. 2012. E aí, Primeiro ano de enfermagem,
segundo ano de enfermagem. Isso. Estudava de manhã na E- faculdade, à e tarde assim, por à ser tarde. E à noite eu fazia monitoria, Que aí você tinha a parte acadêmica ainda para Pra resolver. resolver. Porque tinha prova na faculdade. Então aí de noite eu dividia meu tempo, final de semana eu dividi meu tempo. E aí eu decidi em 2013, eu falei assim, não, comecei a pesquisar algumas coisas dentro da enfermagem. E eu descobri que tinha residência em obstetrícia para enfermeira, eu descobri que tinha um caminho que dava para me seguir para obstetrícia com enfermagem. Para você poder seguir na sua ideia de trabalhar com partos. Exatamente. E aí eu parei e falei assim, não vou mais fazer vestibular. E a minha irmã já estava entrando na faculdade, já ia precisar vestibular para entrar Sim. na faculdade. E aí eu decidi parar, eu falei assim, não, agora é minha vez de parar, vou focar onde eu tô e deixar os meus outros irmãos irem caminhando também nesse sentido e ter as mesmas oportunidades que os meus pais deram para mim. E aí eu foquei na enfermagem. Aí eu entrei na enfermagem de cabeça. Aí eu entrei em projeto de iniciação científica, entrei em projeto de extensão, entrei em monitoria. Eu ia para todos os projetos que tinha, eu ia para todos os eventos que precisava. Hoje eu organizar evento na faculdade. Aí eu vivi o processo de ser acadêmico só de universidade mesmo. Universitária. Universitário. Aí você fez 2013, se tornou universitária de verdade. Exatamente. Só universitária, né? 2014 E 2015 eu e formei. 2015 você formou 2015 eu formei. em enfermagem. Em enfermagem. E aí você foi trabalhar. Entrou no mercado de trabalho ou ainda não? Aí eu fui inventar moda. Ah, tá, entendi. Eu fui ser missionária na Amazonas. Eu fiquei 7 meses morando numa comunidade chamada Nova Jerusalém, que ficava 28 horas de barco de Manaus. 28 horas de barco. De barco de Manaus. Só chegava e saía de barco. E não tinha internet, não tinha água encanada, a luz era o barco motora. que levava você também para a comunidade não era Não, uma vez por semana. cruzeiro, tá? Não. Ele ia uma vez por semana, pegava a população e ia levando. Tinha uma cidade próxima ali, relativamente próxima, que lá em Manaus, lá no interior, eles têm umas cidades que são satélites, né? E essas cidades satélites, elas têm um pouco de mais mordomia e conforto, vamos colocar assim. Então tem mercado, tem banco. Então tinha uma cidade que ficava próxima, ficava 4 horas de Nova Jerusalém. De barco? De barco. E aí o barco passava uma vez por semana. Ou seja, uma vez por semana. Não, a gente não dava para ir uma vez por semana. Não, se tivesse. Isso. Seria uma vez por semana. E ou se eu tivesse alguma intercorrência nesse posto de saúde onde eu fiquei. Porque se eu precisasse transferir algum paciente Era uma ou vez por alguma semana? coisa. Não, tá. eu tinha o barco de emergência, né? Tá. A gente tinha um combustível reserva e tinha um barco, se precisasse usar para transferir alguém ou fosse alguma emergência, a gente ia antes com esses pacientes. Senão, a gente ficava lá de boa durante a semana e eu fiquei 7 meses morando lá. 7 meses 7 meses na Amazônia como morando missionária. como missionária. Mas você Como atuava enfermeira. como enfermeira, atuando como enfermeira. Isso, atuando como enfermeira. Que massa, que reviravolta, hein? Aí eu passei o ano, 7 meses estudando. E também tem uma diferença, né? Você se formou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso. Com uma realidade, você fez estágios pela faculdade, você atuou em postos de saúde e tudo mais. Mas é uma realidade. E lá é totalmente diferente. É um mundo assim. Me deu muita segurança profissional depois que eu saí de lá. Porque muita coisa eu tinha que resolver. A gente não tinha médico lá, era só eu como enfermeira e o médico só em Barreirinha 4 horas. Então. E era você e mais quantas pessoas ou só você? Eu e mais um casal que morava lá, os dois são enfermeiros, eles já moravam lá há muitos anos já. E uma menina que dividiu o quarto comigo, que era professora da escola. Então a gente morava com ela e esse casal de enfermeiros também que me ajudava e a gente se e nessa comunidade, aí vem a parte curiosa, da curiosidade aqui da minha cabeça, né? Nessa comunidade que você estava, a população indígena ou não? É que assim, tem lá ao longo dos rios, tem as comunidades indígenas, tem as comunidades quilombolas e tem as comunidades ribeirinhas. Apesar deles serem uma mistura, quem não mora nas comunidades indígenas, eles não gostam de ser chamados de indígenas, eles gostam de ser chamados de ribeirinhos. Uhum. Então, aonde eu morei era uma comunidade de ribeirinhos. Uhum. Você via, é claro que você via que tinham características e traços de indígenas, mas eles não viviam naquela cultura que vive quem mora na comunidade indígena. Então, eram um pouquinho ribeirinhos, era um pouquinho diferente. Exato. E aí eles tinham a parte da escola... Tinha a parte da escola, que também era mantida pelo projeto, que essa professora que cuidava, né?
E a gente auxiliava também quando dava. Às vezes eu ficava junto com ela para ajudar, como eram muitas crianças, então às vezes eu ia para a escola para ajudar ela com algumas crianças, porque eram várias crianças, mas cada uma de uma série. Então, Faixas etárias de diferentes. faixas etárias diferentes. Então, ela tinha que trabalhar com atividades diferentes para cada faixa etária. Então, às vezes, eu ia também ajudar ela nesse sentido de ajudar às vezes com as crianças menores ou às vezes com as crianças maiores. Que bacana. E aí foram 7 meses. 7 meses. E lá, no meu tempo livre, eu estudava também. Porque eu queria fazer a residência em obstetrícia, né? Eu já saí da faculdade de enfermagem pensando nisso. E aí, quando eu voltei, eu fiquei uma preparação bem intensa, assim, para poder prestar a prova da residência. E você prestou? Prestei, mas então, 2015 você formou, 2016 você foi para lá. Foi para lá. Ficou meio ano. Fiquei, praticamente 7 meses. 7 meses. Meio ano você ficou lá. Aí, quando você volta, tudo bem que você estava estudando lá, mas o seu 2016, você teve provas que você já fez da residência? Eu fiz provas em 2016 e eu fiz provas não passei. E aí eu fiz provas em 2017 também. Então, assim, foram 2 anos de prova até passar. Certo. Aí você passou para a residência? Aí eu passei para a residência. Eu comecei em 2018 a residência e fui até 2020, ali na UFMS. Certo. Aí você terminou a residência em 2020? Terminei a residência em 2020. No ano da pandemia? No ano da pandemia. Eu terminei a residência em fevereiro. Ah, tá, no começo do ano. No começo do ano. E aí, em março, já começou a pandemia. E, assim, os 2 anos de residência foi, assim, a realização do meu sonho mesmo, de ser realmente parteira. Então, eu prestava assistência... Alguém da saúde trabalhando com partos, era isso que você queria? Era isso que eu queria. Então, eu prestava assistência a partos, eu fazia pré-natal, eu cuidava de gestantes, eu rodei no banco de leite, eu fiz um estágio externo lá no Rio de Janeiro, que foi para conhecer uma casa de parto, que é conduzida só por enfermeiras obstetras. Então, é uma realidade um pouco diferente daqui de Campo Grande. E foi isso, assim. Então, assim, eu embarquei de cabeça nos 2 anos de residência e eu saí da residência com quase 200 partos. Caraca! E o mínimo que a gente tinha que fazer era 20 para poder formar. Então, assim, eu vivia a residência... 10 vezes mais. Eu vivia a residência intensamente, assim. Eu queria isso. Sim. Era o que eu sonhava fazer. E você também teve essa experiência lá na missão ou não? Não, lá eu não consegui acompanhar nenhum parto. Mas eu também acho que eu não estava preparada para isso. Eu acho que eu não tinha o conhecimento necessário que eu tenho hoje, na época. Então... Mas você estava ali, assim, será que vai ter? A gente fica nessa expectativa, a gente fica com medo quando a gente está no meio do nada, porque a gente sabe que os recursos são ilimitados, né? E aí você sabe que é você e você. E aí você tem que tomar uma decisão. Não dá para você pensar muito. Lá eu tive 2 experiências assim que me marcaram muito. Foi uma criança, e eu lembrava muito claro, quando essa mãe veio com a queixa dessa criança, eu lembrava muito de uma professora minha, de enfermagem, que ela deu essa disciplina e ficou muito marcado. Quando acontecer de ser uma apendicite, você vai ver que a pessoa vai estar com esses sintomas. E a mãe foi exatamente com esse filho dela já há alguns dias, e os sintomas eram exatamente... muito claro, e aí eu falei assim, não, você vai ter que ir pra Barreirinha para passar pelo atendimento médico. Urgente. E foi urgente, bem urgente mesmo. E realmente esse menino ficou muito grave. Muito grave mesmo, porque o apêndice tinha rompido já. Então, assim, foi um diagnóstico que eu dei certeiro. E a outra experiência que me marcou muito foi uma moça da comunidade que foi picada por uma cobra. Também, ela foi picada por uma cobra lá. E aí ela começou a passar mal e a gente teve que transferir ela também de emergência. E isso, assim, me marcou muito. Porque quando a gente foi no barco, com recursos ilimitados, e eu fui tentando fazer o que a gente poderia fazer, monitorar os sinais vitais, e conversando com ela, estabilizando. E quando a gente chegou lá, que a gente foi passar ela do barco para a ambulância era só o carro da ambulância. Não tinha nada. Não tinha nem maca para você colocar o paciente, não tinha monitor, não tinha nada. Era só o carro representando uma ambulância. Mas não tinha nada que a gente vê dentro de uma ambulância. E isso me marcou muito também, assim, que eu vi que, cara, às vezes a gente reclama muito da nossa vida, mas a gente não tem noção de como tá a vida do outro. A gente não sabe como é a vida do outro. Sim. Então, assim, foram 2 experiências que me marcaram bastante e que me amadureceu muito profissionalmente. E aí, depois, quando eu vim para a residência, que eu trabalhei mesmo com
com o parto, que era o que eu sempre quis, eu amadureci nesse outro lado, de você ver realidades. A gente tinha eu traço assim, as pacientes que eu atendi, dois perfis muito distintos. Mulheres que tiveram uma trajetória de vida muito marcantes, de estudo, de trabalho, de lutas, e engravidaram com 30, 35, 40 anos. E eu tive um perfil de pacientes que são meninas, crianças, de 12, 13 anos, 14 anos, que não devia estar ali grávida. E chega ali grávida sem ter noção nenhuma. Então, assim, eu vivi muitas realidades dentro do cenário de parto que me fizeram questionar muitas coisas, assim. Às vezes eu vim embora para casa revoltadérrima. Mas eu chegava em casa, respirava, ia dormir e descansava para o próximo dia, porque eu sabia que ia chegar lá de novo e Ia ter outras histórias de novo, os dois extremos de novo. E a gente vai vivendo, vai levando. vai funcionando, né? E aí, em 2020, você termina a residência, vem a pandemia, com certeza você trabalhou na pandemia. Eu não trabalhei na pandemia. Quando eu terminei a residência, eu tinha passado no mestrado. E aí eu ingressei no mestrado de enfermagem, também Sim. na UFMS, mas eu não fui para a linha de frente. Eu tive muitos colegas que trabalharam, mas eu não fui. Um dos motivos que eu não fui foram os meus pais. Meu pai, ele é cardíaco, tem cirurgia cardíaca, hipertenso. E a minha mãe também era população de risco. Ela é diabética, tem história familiar também de problemas cardíacos. E aí foi uma das coisas que a gente entrou em consenso. Como eu já tinha entrado no mestrado e já tinha conseguido bolsa de pesquisa, eu achei melhor não ir. Sim. E a minha mãe também ficou muito temorosa, assim, sabe? Pela situação de tudo. E aí eu não fui para linha de frente. Não fui para linha de frente. Eu trabalhei fazendo acompanhamentos domiciliares. Então eu trabalhei atendendo, os primeiros meses eu fiquei só no mestrado, e mais para o final do ano a gente começou a atender, junto com algumas colegas minhas, a gente começou a atender pré-natal domiciliar, pré-natal online, fazer consultas, fazer avaliação, dar uma assistência a mulheres em casa, para elas irem para o hospital só quando estivesse ganhando bebê, para diminuir o tempo de internação no hospital. Então, eu trabalhei, nesses 2 anos de pandemia, eu trabalhei dessa maneira, com a... Porque acabava ajudando também para acalmar a gestante e também para levá-la para o hospital. Então, sem necessidade. Então, assim, muita gente, como a gestante se tornou grupo de risco, muita gente ficou com medo de tudo, né? Então, eu trabalhei mais de casa, assim. Então, 2020 você estava no mestrado, e querendo ou não, atendendo a pandemia no final do ano ali. Mas a hora que as coisas deram uma acalmada, que a gente começou a... E aí 2021 também. 2021 também. Aí 2022. Aí 2022 eu comecei realmente a trabalhar como enfermeira obstetra. Enfermeira obstetra. Terminou o mestrado? Antes de eu terminar o mestrado, eu já tinha arrumado um emprego. E aí eu comecei a trabalhar como enfermeira obstetra. Eu trabalhava para uma equipe de um médico, eu fazia avaliação somente das pacientes dele. Depois eu consegui entrar como professor substituto na UFMS, e eu fiquei mantendo esses 2 serviços, né? Sim. E aí, antes de eu vencer meu contrato na UFMS, que era um período temporário, né? Eu consegui um emprego na maternidade Cândido Mariano. E aí eu tô ali na maternidade. Tá até hoje na maternidade? Tô até hoje na maternidade. Legal. E aí, 2022, então, você teve essa parte de ser professora na universidade, dar aula, trabalhar. E aí você, 2023... E aí, quando eu comecei a trabalhar, dando aula, na experiência de dar aula e também atendendo pacientes no hospital, algumas coisas foram me incomodando. E eu também fui percebendo assim, cara, eu consigo ainda estudar. Eu tinha uma ânsia dentro de mim de tipo, eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais, eu quero fazer mais. E isso foi me incomodando. E aí, ali na maternidade, a gente tinha alguns estagiários de medicina, da UEMS, da Uniderp e da UFMS. E aí, em contato com eles direto, conversando, e aquilo foi me incomodando e foi dando um incômodo. E aí, em 2023, eu resolvi voltar a estudar. Aí 2023... Que foi a minha virada de chave mesmo, assim, de que eu decidi que eu já estava com um projeto de doutorado pronto. Eu já sabia que eu queria pesquisar no meu doutorado. E aí eu pus os 2 na balança. Eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Eu preciso dar um passo. Ou eu vou pro doutorado,
ou eu volto a estudar. Para fazer vestibular de novo. E aí tem uma coisa muito engraçada, Foca, porque a minha mãe, ela sempre, desde que eu resolvi parar de fazer vestibular, ela sempre perguntava assim, virava e mexe, uns 2, 3 meses, tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que tá tudo bem? Tem certeza que é? Então, assim, foi. E na residência isso ficou muito intenso também. Ela sempre perguntava, tá tudo bem? Vai continuar mesmo na enfermagem? E, assim, eu não tenho nada contra a enfermagem. Eu sou muito grata porque a enfermagem... Te mostrou muita coisa. Me proporcionou, me mostrou muita coisa, me amadureceu, porque hoje eu vejo que eu não tinha maturidade nenhuma para fazer medicina lá atrás. Eu olho para mim hoje e olho para mim lá de 2009, eu acho que eu não teria dado conta numa faculdade de medicina. Eu acho que eu tenho certeza que eu não teria dado conta. Porque eu não tenho maturidade, eu não tenho entendimento, não tinha entendimento de mundo, eu não tinha noção de nada. E tudo isso que eu vivi foi me amadurecendo nesse sentido de eu entender, a me relacionar com outras pessoas, entender que o sistema às vezes é falho e a gente vai ficar bravo, a gente vai ficar indignado, mas a gente tem que levantar no dia seguinte e trabalhar, porque tem pessoas que precisam de mim lá, dando assistência da melhor forma possível, dentro das limitações, mas estou lá para fazer isso. E aí, em 2023, eu virei essa chave. Eu falei assim, não. Aí, numa das conversas que ela veio falar comigo, eu chorei para ela. Eu falei assim, não quero mais. Não quero mais, não porque é ruim ser enfermeira, mas eu não quero mais porque eu sei que eu tinha capacidade de dar mais de mim. E que eu estava dando muito pouco. Então, eu precisava fazer mais. E eu tinha condição de fazer mais. E aí eu não tenho filho, eu não sou casada, eu moro com os meus pais. E aí eu, com 30 anos, eu resolvi voltar a estudar. E aí você voltou a fazer cursinho? Voltei a fazer cursinho. Na verdade, eu comecei a estudar sozinha. Porque assim, já tinha passado pela experiência da residência, já tinha passado pela experiência do mestrado. Organizar o seu estudo. Saber organizar estudo, ter o foco, a disciplina, o que eu precisava estudar, como entender, interpretar um edital, saber o que cai nas provas, onde buscar as provas certas. Isso daí eu já sabia. E aí eu tentei estudar sozinha. Só que eu sempre tive muita dificuldade em exatas. E aí eu vi que não estava dando. Eu estava evoluindo em humanas, evoluindo em biologia. Química eu ainda conseguia me virar sozinha, mas chegava na matemática e na física eu parava. Eu não conseguia ir, não conseguia andar. E aí eu falei assim, não, vou fazer um cursinho semi-extensivo então. Então em junho eu entro no semi-extensivo, porque os cursinhos já tinham começado, já estava na metade. Sim. Eu falei assim, não vai valer a pena eu entrar agora. Em junho eu entro no semi-extensivo. Meio período e vou. Mas eu fui muito consciente de que eu não ia passar. Em 2023. Eu sabia que eu não ia passar em 2023. E eu acho que isso é um ponto... Mas o resultado que você teve em 2023 foi um resultado que você fala assim, cara, não passei, ok, eu já esperava isso, mas... Eu esperava notas piores. Eu esperava notas muito piores. Eu me surpreendi pra caramba em 2023. Porque eu fui muito consciente de onde eu estava e de onde eu precisava chegar. E aí uma das coisas que me ajudou muito foi quando eu bati o martelo. Tipo, eu quero fazer vestibular para o UFMS, para o UEMS e para o UFGD. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E eu vou fazer a prova do Enem. Então, quando você pensa assim, cara, você foca no vestibular que você quer, você diminui a sua questão de linha de estudo. Porque você não precisa ficar estudando tudo. Você vai estudar focado. E os 3 vestibulares, eles cobram coisas muito parecidas. Eles não fogem muito. Quem pegar os editais para ver e para ler, você vê que as matérias são muito próximas. E querendo ou não, esse estudar edital vem de uma maturidade sua quando você voltou lá da Amazônia, foi estudar para mestrado, foi estudar para residência, né? O olhar para o edital faz toda a diferença, né? Faz muito, porque a gente tem o hábito de não ler. Vou lá, pago, faço a minha inscrição, estou inscrito. Mas você não lê, você não sabe como que funciona o sistema de cota, você não sabe como funciona o sistema de vagas, você não tem ideia do que o vestibular realmente está cobrando. Porque tem muitas matérias, muitas coisas. E aí você precisa se realinhar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu fui focando. Eu falei assim, vou focar mais nas matérias que eu tenho facilidade, vou me dedicar muito para estudar humanas, português e filosofia e história, foquei muito nessa área. Biologia e química. E matemática e física, eu falei assim, vou focar no que eu sei. Não vou me estressar com as matérias que eu não sei,
Porque não vai adiantar eu não me estressar em 6 meses, porque eu não vou aprender. Sim. Então eu vou focar no que eu sei, melhorar o que eu sei. Só que eu tive uma falha muito grande. O que me prejudicou em 2023? Eu não li as obras literárias dos 3 vestibulares. Então, tipo assim, eu fui bem crua, bem despreparada. E aí eu quebrei a cara, porque o FGD, as obras literárias, é toda a prova de linguagens. É muita coisa, né? É muita coisa. São 15 questões e pelo menos 10 questões tem lá, todas as obras literárias tá lá. E é pelo menos uma questão para cada obra literária. E aí eu fui fazer o vestibular na fé e na coragem, e aí quando eu vi, eu falei assim, cara, não posso, vou ter que... Já anotei na minha listinha, o ano que vem tem que ler as obras literárias. E aí, Mas isso você fazia um cursinho semi-extensivo, mas... Eu continuei trabalhando. Continuou trabalhando. Continuei trabalhando. Acho que grande... E aí você trabalhava de manhã e à tarde? Não, eu sou plantonista da noite. Eu trabalho 12 por 36. Uhum. Então, o que eu fazia? Primeira coisa, eu editar. Me organizei dentro dos estudos. Vi que não dei conta de algumas matérias, procurei um cursinho semi-extensivo. Então, eu ia para o cursinho na parte da tarde, porque onde eu consegui esse cursinho era só na parte da tarde, o semi-extensivo, não tinha outros horários. À noite eu ia para o plantão, e de manhã, quando eu chegava em casa, eu ia para academia, porque senão a gente fica doido, se a gente não faz nada de diferente para desestressar, a gente fica ficando doido. E ia pra academia, e da academia pra casa dormia. Dormia, levantava e ia pro cursinho. E foi assim minha rotina durante os 6 últimos meses de 2023. E aí, como eu ficava acordada de madrugada, e o setor onde eu ficava era um setor mais flexível, porque onde eu trabalho ali é a porta de entrada, é na admissão. Então, às vezes tem movimento, mas tinha horário que ficava mais tranquilo. Principalmente mais durante a madrugada. Só chegava mesmo quem realmente estava nascendo, quem tinha alguma queixa muito grave. Então era mais suave. Então eu conseguia também fazer fazer exercícios, fazer algumas leituras durante a madrugada. Então o meu horário de estudo em casa era na madrugada, à noite no plantão, às vezes quando desce. Final de semana. E o cursinho, eu não perdi uma aula. Eu não faltei. Eu ia todos os dias. Prestava atenção, anotava tudo que os professores falavam, fazia todos os exercícios que desse para fazer em sala de aula. Disciplina, né? E ir embora pro plantão, porque eu sabia que talvez eu não ia ter outro tempo. Então, tipo, aquelas 4, 5 horas de cursinho eram as horas que eu tinha que realmente estudar. Então, assim, eu fui uma pessoa muito chata nesse sentido, porque o pessoal ficava conversando demais, começava a fazer barulho, eu já chamava atenção. Você já era aquela coisa... Exatamente, porque eu tava ali primeiro que eu tô pagando. Segundo, que eu estava ali para tentar sanar as minhas dúvidas, nas minhas dificuldades. E também, assim, aproveitando, você, como você falou, né? Você entrou no cursinho com 30. A galera do cursinho tem 17, 18. Existe uma certa diferença que você percebe e que você conseguia olhar para alguns deles e falar, se eu tivesse... Dava para você ver quem realmente... Não que todos não queiram passar no vestibular, mas você conseguia... Era muito claro, assim, você via quem realmente estava se dedicando, quem realmente estava se esforçando, quem realmente tinha um foco, que talvez não fosse passar naquele momento. Mas tem foco, sabe? Tem a disciplina, que é exatamente o que você falou. Quando a gente tem a disciplina, a gente vai chegar em algum lugar. E foi isso que aconteceu. E aí, quando veio as notas... E aí, uma das outras coisas que eu fiz é a redação. Eu comecei a fazer 2 redações por semana. Até porque, por mais que você fizesse mestrado, residência, você escrevia, mas não era a mesma coisa. Eu tive que voltar a aprender a escrever um texto dissertativo que eu não lembrava de muitas coisas. Tive que pegar macetes, repertório também, porque você não pode ficar preso só em escrever o texto. Você tem que conhecer o que está acontecendo no mundo, você tem que conhecer história, tem que conhecer literatura, tem que conhecer tudo para você construir o texto. E aí, quando veio as primeiras provas, eu já fui assim, não vou passar, mas eu vou ver como eu estou. Eu fui, para mim, olhar para mim e ver assim, olha, eu estou aqui. E a partir do ano que vem eu vou partir desse ponto para melhor. E aí, eu me surpreendi. Eu tirei 920 na redação do Enem. E tirei 850 na redação do FGD.
Na FMS a gente teve aqueles problemas que teve aqui no estado, mas eu ainda assim tirei, segundo meu professor de redação, eu fui acima da média, porque eu tirei 600 nas duas provas. Uhum. Então, Na UEMS e na FMS. Na UEMS e FMS, comparada a toda a confusão que a gente Sim, teve, sim. ele disse que foi um notão razoável. Okay. Então, aí eu fui mais ou menos na média nas 3 provas, e no Enem eu fui um pouquinho abaixo, mas eu já esperava. Então, assim, eu já sabia que... Em 2023 você não ia ia passar. Mas quando veio as classificações, eu falei assim, caramba. Eu não esperava tudo isso. Não. Eu fiquei em 45º na UFGD. Caracas. E aí, pela nota do Enem, eu fiquei em 24º na UEMS. E depois eu fui para a lista de espera da UFMS em 21º. Você usou algum tipo de cota nessas inscrições? Eu usei a cota de escola pública. E você veio de escola pública? E a cota de negro, né? Para negros. Foi as 2 cotas que eu usei. Mas assim, eu não esperava. Primeiro, porque eu estava muito tempo parado. Eu tinha voltado 1 ano a estudar, mais ou menos. Sim. E desse 1 ano eu estudei 6 meses sozinha, sem saber, batendo um pouco de cabeça em algumas coisas. Então, assim, as minhas classificações me surpreenderam. Não, mas é excelente. E aí eu fiquei, tipo assim, cara, da quantidade de gente que estava inscrito para as cotas, eu fiquei entre os 100 primeiros nos 3 vestibulares. Fiquei entre os 50 primeiros nos 3 vestibulares. Pelo tempo que você estudou para o cursinho, sabendo que você trabalhava, sabendo que querendo ou não, né, fazer plantão não é um negócio tranquilo, Não. Né? É o 12 por 36, 36, né? Mas não é bem assim, né? Não é. Então, é uma trajetória muito bacana e assim, de superação sua, e que daí você vai falar assim, tá, mas, cara, você tá entre os 100. Eu fiquei entre os 100. E isso me surpreendeu muito, muito, porque eu não esperava mesmo, assim. E aí eu sentei, na virada do ano, 23 para 24. Eu sentei, eu peguei deixei até guardado de recordação, eu peguei um negocinho de flashcard, Sei. peguei um papelzinho, sentei e escrevi o que eu quero para mim em 2024. E eu coloquei: vou ler todas as obras literárias. Foi o primeiro item da lista. Vou fazer um paralelo de matemática e física, porque eu sabia que eu precisava melhorar. Foi uma das coisas que eu fui. Você tem esse flashcard? Tenho guardado. Manda uma foto pra gente depois, pra quando você falar, a gente tá ali o flashcard. E aí, escrevi isso. Continuar fazendo 2 redações por semana. Focar em biologia, matemática e física. E escrevi do ladinho, o que eu quero na UEMS. Acertar de 45 a 50 questões. E de 800 a 900 na redação. O que eu quero na UFMS. De 45 a 50 questões. E a mesma coisa, o FGD bonitinho. No Enem, também, coloquei lá do lado. E aí eu comecei o ano de 2024 sabendo aonde eu precisava pisar. Sabia o que você ia fazer. Sabia onde eu estava bem e o que eu ia fazer. E aí, em 2024, eu fixei num setor na maternidade, que foi o que facilitou a minha vida de estudos também na madrugada. Mas era plantão ainda? Era plantão, mas até então, em 2023, eu rodava todos os setores. Eu não ficava em um setor só. Então, tinha setor que demandava mais. Por exemplo, tinha dia que eu estava na sala de parto. Sala de parto eu não conseguia parar para estudar. Tinha que dar assistência aos pacientes, às vezes tinha recém-nascido, então tinha uma rotina maior. Às vezes estava no centro cirúrgico, entrando paciente toda hora, então, assim, não dá atenção a médico, a anestesista, pediatra, então também não conseguia parar. E tinha setores que eu conseguia ficar mais tranquila e fazer o meu trabalho e também dar uma olhadinha lá no livrinho, fazer umas anotações, assistir uma videoaula rapidão. Mas em 2024 eu fixei no setor. E aí, esse fato de ter fixado nesse setor onde eu trabalho hoje, que é a porta de entrada do SUS, isso me deu uma certa questão de focar mais. Porque ali na porta de entrada tem horário que bomba, mas tem horário que é mais tranquilo. E aí eu conseguia fazer, às vezes eu avisava para as meninas, estou aqui na sala, qualquer coisa vocês me ligam. Fechava a porta e ficava lá. E aí ficava vigiando, chegava o paciente, eu chamava. Chegava o paciente, eu ia triando e parava. Ia lá, atendia as minhas funcionárias quando elas precisavam de mim para alguma assistência. Ajudava minhas colegas do plantão também. Então, assim, foi indo, foi levando. E aí quando eu entrei no cursinho, resolvi continuar no mesmo cursinho.
No período da tarde. No período da tarde. E aí eu conheci um professor de física e de matemática numa aula de revisão do ano anterior, pro vestibular. Sim. E eu gostei muito da didática dele. E aí eu falei assim, não, cara, eu vou ter que fazer o paralelo com esse professor. E aí eu conversei com ele no início do ano. E aí eu falei assim, olha, só que eu trabalho... E o paralelo era à noite. Eu falei assim, eu trabalho à noite. Vai ter dia que eu não vou conseguir vir. Eu falei, não, a gente vai organizar, a gente dá um jeito e eu te mando, as aulas vão ser gravadas, te mando, você assiste depois, qualquer coisa você tira dúvida. E foi muito bacana o paralelo, porque a gente era um grupo com poucos alunos, era mais ou menos uns 20, 25 alunos, e às vezes ele não conseguia responder ou tirar uma dúvida, mas um ajudava o outro. Olha, eu resolvi dessa maneira, ó, tem esse vídeo aqui, assiste... Ó, o professor já resolveu essa questão pra mim, tá aqui, olha aqui como que ele fez. Então, assim, foi uma troca muito grande, assim, de ajuda. E ele também tinha disponibilidade, às vezes mandava mensagem pra ele de noite, final de semana, e a gente ia trocando ideias. E aí, uma das primeiras mentorias que ele deu pra mim, eu falei pra ele, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo acompanhar. Não tô conseguindo resolver, porque eu ia pras aulas, não conseguia fazer os exercícios em casa. E a minha rotina foi entrando e no início do ano eu tive, assim, uns 2, 3 meses de cursinho, eu já não tava atolada de coisa, eu não tava conseguindo caminhar. Aí ele falou assim, primeiro, nenhum aluno anda com matéria em dia. Então, desestressa. Exato. Segundo, a sua rotina é completamente diferente de todo mundo. Não queira se comparar. Aí ele falou assim, então não queira se comparar com os... Ele falou exatamente isso, não queira se comparar com os outros alunos. Você vai estudar focado para você. E aí a gente mudou a minha rotina de estudos, porque eu tinha um cronograma das matérias que eu tinha que estudar no dia, das coisas que eu tinha que fazer, e eu não estava conseguindo acompanhar. E aí eu comecei a estudar por provas. Ele falou assim, você vai estudar por provas, vai pegar as provas do Enem, vai pegar as provas anteriores dos vestibulares e vai tentar resolver pelo menos uma por semana, ou uma a cada 15 dias, e a gente vai tirando dúvidas e vai tentando ver as resoluções das questões que você não conseguir. Segundo, você vai fazer o que você conseguir fazer no seu tempo. E a minha professora da academia, ela falava isso. Cara, você tem que fazer o seu mínimo, você tem que entender que o mínimo que você faz é o seu máximo. E que tem muita gente que não está fazendo nada. Então, você já está fazendo alguma coisa. Então, vai fazendo escalonado, vai fazendo quando dá. E aí, eu comecei a não me cobrar. Eu falei assim, hoje eu consigo fazer isso. Amanhã, eu começo de novo. E depois eu começo de novo e a gente vai indo. E foi assim que eu fiz. Fui resolvendo as provas, peguei um caderno único, que eu colocava todas as questões que eu errava e todas as questões que eu não conseguia resolver das provas e dos simulados do cursinho também. Tudo ia para esse caderninho de matemática, física e química. Eu colocava lá. E aí eu buscava videoaula, eu ia para os plantões de dúvidas, pedia para os professores irem me ajudando nas resoluções. Eu não perdi nenhuma aula, eu assisti todas as aulas em 2024. Eu não faltei um dia. Fui até doente, mas eu não faltei um dia. Porque lá era o meu horário de estudar. Exato. E aí lá no cursinho eu focava principalmente nas matérias de humanas e linguagens. Porque como eu não queria perder aula nenhuma e eu tinha aquele tempo, eu anotava tudo daquelas matérias em sala de aula e deixava meu tempo em casa para focar em matemática, física e química, resolver as questões dos simulados que eu não conseguia, resolver as provas e fazer as minhas redações. Que aí eu comecei a fazer uma redação Enem e uma redação modelo FATEC, né? E aí eu fui fazendo isso durante o ano todo. Caraca. Então, assim, e trabalhando. E aí eu fui levando o ano todo. Chegou algum momento que você olhava e falava, não vou. Tipo assim, cansei. Tinha dia que eu não queria ir. Aí eu saía do plantão, vinha pra academia, treinava, aí chegava em casa e ia dormir. Aí eu falava pra minha mãe, eu me chamo a tal hora que eu vou levantar e vou comer. Aí tinha dia que eu ficava, na hora que ela me chamava, eu levantava e ia comer, e aí eu sentava e falava assim, mãe, não vou hoje não. Aí eu parava, pensava, não, eu vou. Aí eu me arrumava rapidão, meu pai me levava e eu ia. E tinha dias que eu também achei que eu não ia dar conta. Tinha dias que eu chorei. Teve dias que eu chorei. Teve dias... Um dia só antes de você chorou. Não, teve vários dias que eu chorei. Que eu olhava assim e falava assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu falei assim, eu pensava assim, cara, por que eu não fui fazer o doutorado? Era mais fácil. Era muito mais fácil. E aí eu falei assim, não, mas eu vou indo. E teve algum tipo de
vou usar a palavra julgamento de outras pessoas e tudo mais. Muito. Mas sabe o que foi mais engraçado? Os meus acadêmicos. Sério? Foram os que mais me incentivaram. Todos, assim, que desde que eu resolvi começar a estudar em 2023 e durante o ano de 2024, que hoje são até meus veteranos, eles me ajudaram muito, assim, sabe? Faz que você vai conseguir, você consegue, você é muito dedicado, você é muito estudiosa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E foram assim, Que bacana. foi uma galera assim que me ajudou muito, muito mesmo. Teve muita gente que me julgou, teve muita gente que E como que você não lidou com isso, entendeu. com essa, vamos assim dizer, como é que você lá lidou com essa opinião dos outros? Até meu pai, no Em início, casa. ele não aceitou. Ele falou assim, mas você já tem uma profissão, que não sei o que, não sei o que lá. E aí a minha mãe, depois que eu passei, ela falou pra mim, que ela falou, chegou nele e falou pra ele assim, que a gente não mede o sonho de ninguém. A gente não pode medir o sonho de ninguém. E ela ainda falou, né? E ela falou assim, hoje ela trabalha, ela tem o dinheiro dela. E aí foi o que eu falei pra ele, eu falei assim, eu não tô pedindo seu dinheiro pra pagar o cursinho pra mim. Quem vai pagar o cursinho sou eu. Eu tô pedindo a sua ajuda pra poder me buscar, pra poder me levar. E o resto você pode ficar tranquilo. E eu continuei ajudando nas contas de casa. Eu coloco gasolina no carro pra ele, porque ele me leva, me busca, me pega no portão, me leva pra faculdade. Então, assim, tem 2 anos que ele tá nessa rotina batida comigo. E ele demorou pra aceitar. Mas os meus irmãos também me apoiaram. Eu tenho 3 irmãos. Uma que é advogada, um outro que é engenheiro e um que entrou ano passado na faculdade de enfermagem. Então, seguindo seus passos. Não sei, o sonho dele também é fazer medicina, mas é que ele ainda não amadureceu algumas coisas ainda. Eu acho que ele precisa amadurecer algumas coisas primeiro. Mas hoje ele vai. Aí agora, nesse momento, ele tá fazendo enfermagem. Ele tá fazendo enfermagem. Legal. E eu tenho a minha mãe, que sempre foi muito meu exemplo. Foi uma coisa assim que sempre me motivou. Minha mãe veio de fazenda, minha mãe veio de roça, foi criada na roça mesmo. Precisou trabalhar muito para chegar onde ela chegou. E aí ela sempre teve o sonho de fazer direito. E ela ralou muito para fazer direito. E ela fez? E ela fez. Minha avó era lavadeira. E meu avô também trabalhava. E aí ela sempre conta assim, que o vizinho falava assim, ah, mas Marli, Cláudia não vai passar. Ó, que não sei o quê, porque é muito difícil. E ela foi e passou. E ela ralou muito para realizar esse sonho dela. Então, assim, eu sempre me espelhei muito nela, nesse sentido de que, cara, minha mãe conseguiu. E minha mãe teve piores condições do que eu tive. Então, eu também consigo, eu também posso. E a gente é muito religioso, assim. Nós somos da igreja adventista, né? Então, assim, uma das coisas que me apegou muito é que eu não deixei de ir na igreja num sábado. Eu orava muito, eu pedia muito para Deus. E eu escrevia bilhetinhos para mim. Eu tenho lá todos guardados também. Bilhetinhos para mim. Não desanima, não desiste. O seu sonho é você que mexe também no seu sonho. E eu lia muito a Bíblia também quando eu ficava muito desanimada. Eu colocava louvores e isso me ajudava pra caramba. E o fato de eu ir pra academia também, assim, foi uma coisa que... Eu não gosto de fazer atividade física, vou até confessar, assim, sou muito eu te entendo, eu também não gosto. Mas não, eu te entendo. Foi uma coisa que eu regrei. Vou na academia 3 vezes por semana e eu comecei a ir, porque me ajudou bastante também. E ajuda você assim, querendo ou não, estudando, você tem um foco, você gasta a mente, não sei o quê, então... Distrai também e ajuda na questão dos hormônios e outras coisas. E aí, 2024 foi um ano muito intenso. Muito intenso. Mas eu achava que eu também não fosse passar. Porque tem muita gente estudando. E geralmente, quando a gente... Como eu fui muito bem em 2023, além do que eu esperava, me bateu aquele medo em 2024, assim... De não passar. De não passar. Porque eu já... E aí, você já tinha um plano B ou não? Não tinha um plano B. Não, mas tipo assim, você tinha pensado... Eu não tinha. Eu pensei assim, depois que passou as provas, eu comecei a pensar, cara, se eu não passar, o que eu vou fazer no ano que vem? Porque eu não tinha um plano B. Eu tinha um plano até 2024. Eu não tinha um plano para depois de 2024. Mas eu também não tinha muita confiança que eu ia passar. E aí, quando eu fiz os vestibulares, eu lembro que antes de eu começar a prova da UFGD, eu entrei para a prova, né? E aí, antes eles entregaram as provas, tudo bonitinho. E aí, eu orei para Deus e falei assim: Senhor, o que eu podia fazer, eu fiz até aqui, agora está nas suas mãos. E eu tinha no meu coração que eu ia para a UFGD. Tinha muito no meu coração. E a minha preocupação de ir para Dourados é que eu ia ter que mudar toda a minha rotina. E eu não queria sair do meu trabalho.
Então eu falava muito pra Deus, assim, Deus, eu sei que dá pra conciliar o primeiro ano, até o segundo ano, conforme for, no trabalho, mas eu não queria muito sair do trabalho. Eu queria continuar, eu queria ir aqui, mesmo que eu saísse da maternidade, eu conheço muitas pessoas da área, eu consigo fazer outros serviços que me ajudariam também financeiramente ao longo da faculdade. E outra, você com 31, 32 anos, eu já saí da aba dos meus pais há muito tempo. Então, eu já sou independente financeiramente. Eu pago as minhas contas, o meu dinheiro, eu compro o que eu quero. Se eu quero passear, se eu quero comer, eu vou. Então, assim, é o meu dinheiro. Então, assim, isso me pesava muito nesse sentido de ter que voltar a depender um pouco dos meus pais financeiramente. E aí... Mas eu tinha certeza que eu ia passar no FGD. E aí, quando veio os resultados, eu não passei no FGD. Pelo vestibular? Eu fiquei em 25º. Eu falei, cara, subi de 45º para 25º. Eu falei assim, tá ótimo. Mas eu não passei, porque eram só 8 vagas. Eu falei assim, cara, eu não passei no FGD. E aí foi aquela coisa, porque o vestibular, os dois da FAPEC demora mais pra sair. E eu não tinha ido bem no Enem. Eu já sabia que eu não tinha ido bem no Enem. Assim, eu melhorei algumas coisas, mas eu sabia que eu precisava acertar mais questões do que eu acertei. E eu não tinha ido muito bem na redação também. Eu tive um pouco de dificuldade em encontrar repertórios para desenvolver a redação. Então, eu já sabia que a nota talvez não viria muito boa. E eu melhorei, tipo, matemática e biológicas. Eu melhorei o número de acertos comparado ao ano anterior. Mas, em compensação, no primeiro dia, eu mantive o mesmo número de acertos. E aí, eu fiquei muito chateada, porque eu precisava também melhorar. Ter melhorado. E aí, eu falei assim, não. Vamos esperar para ver e ver aquela angústia do SISU? Da FAPEC, na verdade. Da FAPEC. Foi da FAPEC. E aí, E engraçado que eu tinha muita certeza que eu ia passar no FGD, mas a minha personal, ela tinha muita certeza que eu ia passar no UEMS. Ela falava para mim, não, você vai fazer faculdade na UEMS. Você não vai precisar escolher, você vai para o UEMS. Ela tinha muita certeza que eu ia passar na UEMS. E eu falava assim, Mayra, eu não vou, eu vou passar na UFGD. Eu tenho certeza que eu vou passar na UFGD. E aí, quando veio a nota do UFGD, eu fiquei assim, cara, eu acertei 42 questões e fiz, acho que 7,5 na redação. E eu, tipo, foi uma das redações que eu melhor escrevi na vida e a nota foi menor do que do ano passado. E eu falei assim, cara, tá bom, vamos esperar para ver a classificação final. E aí, quando veio a nota da UEMS, que foi a que saiu primeiro, quando veio o gabarito, eu não acreditei que eu tinha acertado 45 questões. E aí, eu mandei mensagem pro professor do paralelo, e eu falei para ele assim, eu acertei 45 questões. Ele falou assim, você vai passar. Eu falei assim, será? Ele falou, não, você vai passar, eu tenho certeza que você vai passar. E aí eu fiquei naquela, porque de 45 questões, eu errei só 15 questões. E as questões que eu errei, eu errei mais questões de física, e errei algumas questões de literatura, de português, e eu errei eu errei 3 questões de matemática. Caraca. E as 3 questões de matemática que eu errei, eu sei exatamente onde eu errei. Que eu consegui resolver o exercício, eu consegui resolver o exercício e eu não sei na onde que eu tirei o raciocínio que eu não consegui enxergar. Aquele momento da prova, né, bonito, que você fala, não consegui enxergar. E aí, quando eu saí da prova, que eu mostrei pro professor, eu falei assim, olha só essa questão aqui que era pra fazer isso. Ele falou assim, cara, você desenvolveu a questão certinho. Eu falei assim, tá, mas olha aqui o gabarito, olha o que eu marquei. Ele falou assim, como que você conseguiu pensar nisso? Eu falei assim, não sei. Eu só consegui pensar... Só sei que aconteceu assim, não. Cheguei na resposta certa, mas pensei numa resposta menos óbvia no gabarito e marquei a menos óbvia. Então, assim, eu sei exatamente as 3 questões que eu errei e foram 3 questões que eu sabia resolver. E aí... Física eu achei um pouco mais difícil, mas eu já esperava que física fosse mais difícil. E, então, assim, consegui acertar 2 de 5, mas precisava ter acertado mais. E eu bobeei em 2 de química também. Mas... Ok. E aí eu falei assim, cara, não vou... Ele falou assim, não, você vai passar no UEMS. Eu falei assim, não vou, falta a nota da redação. Faltou aí. Falta a nota da redação. Eu falei assim, eu acho que eu não vou passar. Apesar de que a redação, eu tive uma impressão muito grande, assim, foi muito engraçado.
porque eu fiz um curso de obras literárias também, Sim. né, na reta final, com 2 professores diferentes, e nas conversas sobre as obras, eu li todas as obras. Então, tipo assim, eu fiz resumos Não ia e ser obras resumos. em 2024. Não ia ser obras que ia me barrar em 2024. E aí li, fiz, fui atrás, e aí conversando com os professores, olha, eu acho que pode ser que aconteça desse jeito, isso e aquilo. E aí, quando eu fui ver o tema da redação, eu pensei assim, preciso ver algo sobre a rota bioceânica, porque um dos livros falava sobre, contava uma parte da história de Mato Grosso do Sul. A maioria das obras literárias traziam um recorte de Mato Grosso do Sul, e um dos livros falava muito sobre a questão da ferrovia, quando a ferrovia passou aqui no estado, e que isso foi importante. E faltando uma semana para a prova, e eu fiquei com isso na cabeça, eu preciso ler sobre a rota bioceânica, porque vai ter uma questão de geografia comparando a rota bioceânica com essa história da ferrovia, porque está nos livros de literatura. O meu insight foi esse. E aí eu fiz isso nas vésperas da prova. Eu fui ler sobre a rota bioceânica, o que ela significava, o que ela ia trazer, os benefícios, e deixei mais ou menos esquematizado um comparativo com a ferrovia, que poderia ser uma possível questão. E na revisão de geografia, os professores fizeram uma revisão muito regional, falando sobre as particularidades, mandaram os slides. E aí eu li os slides também na véspera da prova. Eu li os slides, acho que na quinta-feira à noite ou no sábado, foi uma coisa assim. Eu revi os slides de geografia para ver algumas coisas específicas regional. E aí, quando eu vi o tema da redação, eu falei assim, caramba, Acertei. eu acertei o tema da redação. Eu achei que ia ser uma questão de geografia e foi o tema da redação. E aí repertório você tinha, comparativo, você tinha tudo. Tudo. E aí foi onde eu coloquei tudo. Eu usei uma das obras literárias para falar sobre a história do Mato Grosso do Sul. Aí eu fiz um comparativo com a questão da nossa economia, de como isso ia beneficiar. Falei sobre a importância da rota, falei também sobre as populações indígenas. Então eu segui mais ou menos para essa linha. Então eu tinha repertório. Só que assim, a gente sabia que FAPEC é meio imprevisível, né? Então a gente não sabia o que... Você tava meio... O que tá, que beleza, eles iam vamos lá. aceitar ou não. E na prova da UFMS eu tava muito cansada. Foi a última prova. Isso. E eu tava extremamente cansada. E quando eu saí da prova, eu falei pra minha mãe, eu não fui bem. Eu já sei que eu não vou passar na UFMS porque eu não fui bem. E eu tava extremamente cansada. E a prova da redação tinha sido... Eu acho que pra prova da UFMS o cansaço do ano bateu. Uhum. Porque eu fiz trocas pra poder não ir pro plantão na véspera da prova. E fiz algumas trocas também para assistir algumas aulas de revisão. Então, assim, meus horários estavam totalmente bagunçados, né? Então, teve dias que eu trabalhei 2, 3 dias seguidos, para folgar 2, 3 dias seguidos. Então, ficou meio puxado. E aí, eu tava muito cansada na prova da UFMS e eu não conseguia organizar as ideias durante a prova. E eu achei o tema da UFMS, de todos os vestibulares, o mais difícil. Uhum. E eu achei o tema da UFMS também muito subjetivo. Então, tipo assim, era uma linha muito tênue para o aluno se perder. Para onde você vai. Porque falava muito de questão de ética, de moral, você tinha que ter um cuidado muito grande. Então, eu já sabia que eu não tinha ido muito bem. E aí foi. E aí, quando saiu o resultado da UEMS, eu não acreditei. Eu tinha acabado de chegar no plantão. Eu sabia que ia sair o resultado. Tinha acabado de chegar no plantão. E aí, eu deitei. Eu deitei e fiquei deitada, mas eu não conseguia dormir, porque eu tava naquela ansiedade do resultado. E aí eu tava deitada, e aí a hora que saiu o resultado, eu falei assim, meu Deus. Eu tirei 850 na redação. Com 45 acertos, eu vou passar. Ou se eu não passar, eu vou chegar muito perto. E aí eu falei assim, não, mas tem que esperar a nota dos outros, né? Eu, Laila, fui assim, mas e os outros? E aí tem um pessoal que faz a lista extraoficial. E aí eu fiquei esperando sair a lista oficial, a lista extraoficial. E aí quando saiu a lista extraoficial, que eu vi meu nome em 6º lugar, eu comecei a chorar. Eram quantas vagas? Eram 5 vagas. Caraca, e eu fiquei em 6º lugar. E eu falei assim, meu Deus, eu passei. E eu não acreditava, e eu não conseguia acreditar. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu passei, aí eu levantei e fui falar com a minha mãe. E eu comecei... Na sua cabeça passou, mas tinha ficado em 6º de 5 vagas. Tinha ficado em 6º de 5 vagas. Mas eu já sabia que eu tinha passado. Porque um menino que ficou em 1º lugar tinha passado no FGD. Ah, tá. Então, tipo assim, eu sabia que ele ia ter que decidir entre um e o outro. Então, tava dependendo dele. Aham.
E aí eu não queria acreditar que eu tinha ficado em sexto lugar e que tinha grandes chances de entrar. E a minha mãe falou assim, não, você já passou, a vaga é sua. E eu não. E aí minha mãe ligou pra todo mundo e contou pra todo mundo. Porque assim, só minha família sabia que eu tava estudando. A mãe continuou sendo mãe nesse momento, né? Só meus pais, meus irmãos que sabiam que eu estava estudando. E uns amigos muito, mas muito próximos mesmos, assim, que estavam sabendo que eu estava estudando pro vestibular. Eu não contei para muitas pessoas, porque já tinha essa pressão. E eu já tinha uma pressão muito grande. Eu me cobro muito. E tudo que eu me proponho a fazer, eu vou até o final. E eu não gosto de fazer as coisas pela metade, eu gosto de fazer tudo muito bem feito. Então já tinha essa cobrança interna muito grande minha, de saber que 2023 não ia ser, mas que eu precisava resolver minha vida em 2024, porque eu não tinha um plano B para 2025. E aí a minha mãe ligou para as minhas tias, para os meus tios, eu liguei para minha avó também. E a gente contou para todo mundo. E eu falava assim, mãe, mas a gente não sabe se eu vou passar, vai depender do menino. E eu tenho um amigo que está fazendo medicina na UFGD, né? E aí ele veio no final de semana e me abraçou. E a família dele também ficou muito feliz, porque a gente estudou mais ou menos junto, né? A gente trocou bastante figurinha. E aí ele foi e falou assim, eu vou mandar uma mensagem para esse menino no Instagram. Eu falei assim, não, Gabriel, deixa o guri pra lá, a gente vai saber quando for. Ele falou assim, não, eu vou mandar. E aí ele ficou me perturbando, mas ele não mandou. E aí quando saiu a listagem do UFMS na semana seguinte, eu tinha ido bem também na redação, eu tirei 900 na redação do UFMS, mas eu tinha acertado 38 questões. Aí, então eu sabia que ia ficar um pouco mais abaixo. E aí ele foi e esse menino estava também na lista da UFMS. Então ele estava nas 3 listas. Ele falou assim, não, agora você vai deixar eu mandar. Eu quero saber para onde esse menino vai. E aí ele foi e mandou mensagem pro menino. E aí o menino falou assim, não, eu vou ficar em Dourados, porque eu sou de Dourados. Nossa, era tudo que você queria ouvir já. Aí eu falei assim, cara... E foi num sábado de manhã, a gente estava na igreja. E aí ele mandou mensagem pro menino e o menino respondeu. E aí, na igreja mesmo, eu já comecei a chorar. E aí, quando eu cheguei em casa... Se tivesse deixado ele mandar mensagem, você já sabia antes. Já tinha matado a ansiedade antes. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, ó, a vaga é minha. A vaga vai ser minha. E aí foi, assim, sabe? Aí comemorou de verdade. Comemorei de verdade. Aí eu já dei uma relaxada. Aí eu já parei de pensar o que eu ia fazer em 2025. Porque você já sabia? Já sabia já onde eu ia estar em 2025. E aí fiquei meio... Aí esperou sair a segunda chamada e... Não saiu. E eu falei assim, mãe, mas foi muito engraçado, porque minha mãe falou assim, Deus não dá a bênção pela metade. Eu falei assim, não, mãe, mas eu vou entrar só na segunda chamada, porque vai ter que ter segunda chamada e tal. A UEMS, ela fez uma chamada só. Eles chamaram os 10 primeiros classificados na primeira vez, para a banca, da identificação. Aí quem fosse aprovado pela banca entrava na classificação dos convocados. Entendi. E aí quem já tinha passado nos outros vestibulares não foi para a banca. Aí eu fui para terceiro lugar. Nossa, olha só que bacana. Aí fui tá tudo matrícula, tudo certo. E agora, 2025, cursando medicina. E agora, 2025, finalmente cursando medicina depois de 15 anos. E o emprego? O emprego tá lá, ainda tô indo. Tá indo ainda? Ainda tô indo. Consegue conciliar? Tô conseguindo conciliar, porque a UEMS ela tem uma grade muito flexível. Então, assim, tem alguns horários livres, então eu consigo dar uma descansada, eu consigo fazer minhas coisas também. Que bacana. E tô levando. E assim, como eu já tinha conversado muito com os acadêmicos desde 2023, eu já sabia mais ou menos como que funcionava em cada uma das universidades. Então, eu já sabia que talvez a UEMS seria a melhor opção. Apesar de eu achar que eu passaria no FGD. E aí, então, eu já sabia que talvez a UEMS seria a melhor opção para dar continuidade no trabalho. Então, assim, eu quero continuar trabalhando, pelo menos até o final do ano. Quando chegar no final do ano, eu vou resolver se dá para ficar mais um pouco ou se eu vou sair. E aí eu vou levando. Também vou ver conforme for as provas, as notas e tudo mais. E aí, umas 3 semanas atrás, a UFGD me convocou. Lista de outras chamadas. Da lista de outras chamadas. Que legal, pai. Aí eu falei assim, caramba. Passei também. Você falou que ia fazer na FGD? Passei na FGD. Mas... Você estava certo e sua personal também estava certo. Estava todo mundo certo. Mas aí a gente vai conciliando uma coisa com a outra. E agora, como que é ser acadêmica de novo? Cara, é uma doideira. É porque a gente está tendo aula desde o dia 17 de fevereiro, né? Que a UEMS, ela sai do calendário do estado, né? Então, assim, as 2 primeiras semanas você vai para conhecer o curso, conhecer a faculdade, professores e tudo mais.
Já tem aquela galera que tá assim, a Carla já é formada, vamos todo mundo. Na verdade, assim, os professores já meio que falam também, alguns colegas também, mas eu sou muito de boa, assim, eu não tenho problema com isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar. Se você vier para mim e pedir ajuda, eu vou te ajudar. Então, eu sou bem de boa, sou bem tranquila. E aí, a gente já teve algumas disciplinas que tem trabalho, algumas coisas assim. E aí eu já fui ajudando, né? Aonde pesquisar melhor, os sites que pesquisar melhor, porque isso vai ter ao longo do tempo, Sim. né? Mas eu já sei mais ou menos os caminhos, então eu já fui dando umas dicas. E é tudo novo de novo, parece, né? Porque quando eu fiz enfermagem era de um jeito. Era uma metodologia mais tradicional. Na UEMS eles têm uma mescla do tradicional com as metodologias ativas, tem o PBL também. Então, assim, tem várias coisas. Mas você vai se adaptando, né? Você tem que ir se adaptando. Mas eu já estava meio surtada já semana passada, porque eu já não estava conseguindo caminhar com algumas coisas, mas esse final de semana eu consegui organizar minha agenda, minhas coisas de estudo. E aí eu tô indo. Bacana, um dia após outro a gente vai levando. Que história fantástica, hein? Superação. Uma história meio... Como é que é? Arrumei coisa pra minha cabeça, queria ficar na Amazônia. Arrumei função. Mas eu acho que tudo isso valeu a pena, sabe, Foca? Eu olho assim pra trás e vejo que tudo isso me moldou pra me chegar até aqui. E eu sei que eu vou ser uma médica melhor. Com certeza. Vou ser uma médica melhor. Mas vendo tudo e a princípio você é obstetra. Exato. Princípio, não sei se vai mudar. Pode mudar até lá. Pode mudar. Tem algumas outras áreas que eu gostaria. Eu coloquei como meta assim, na faculdade vivenciar um pouco fora da caixa da obstetrícia, para mim conhecer as outras coisas e depois para mim bater o martelo. Mas assim, o coração é 80%, 90% obstetrícia. Assim, eu amo sala de parto, eu amo fazer cuidados de gestante, dar orientação. Que bacana. Então, assim... E assim, dentro dessa sua realidade, com certeza nós temos outras pessoas que já passaram, passam, ainda estão nesse momento de decisão / indecisão, né? Ô, Carla, para aquelas pessoas que estão fazendo um curso, por exemplo, que talvez não é o sonho delas, você pode... Eu conversei com muitas pessoas desde a minha aprovação. Muita gente veio perguntar como que eu fiz. Muitas pessoas que já são formadas também em outras áreas. Muitas pessoas que estão iniciando a vida de estudo. E teve uma também que veio falar comigo que ela passou por um curso que não era a primeira opção dela. E eu dei o mesmo conselho para todas essas pessoas. O nosso sonho é nosso. É o nosso sonho. E às vezes a gente precisa passar pelo meio para chegar lá. Então não deixe passar todas as oportunidades que a vida te dá. A vida me deu várias oportunidades e eu nunca disse não para todas elas, desde ir para a Amazônia, desde de ter que estudar 2 anos para poder passar na residência, de ter entrado no mestrado. Foram coisas que foram acontecendo e foram coisas que foram me amadurecendo. Então, assim, tudo tem um tempo. Às vezes não vai ser agora, às vezes vai ser lá na frente. Então, não deixa passar as oportunidades que você está tendo hoje, dizer não, fechar uma porta, que talvez essa porta que você fecha hoje, você não sabe o que vai acontecer no amanhã. E não desistir, é focar, fazer bem feito aquilo que você está nas suas mãos hoje para fazer isso, faz isso hoje bem feito. E vai vivendo um dia de cada vez que as oportunidades elas vão surgir no momento certo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu entendo que por eu ter isso na minha vida de não dizer não, de embarcar nas minhas loucuras e oportunidades, eu fui vendo que isso me ajudou muito a me preparar melhor para onde eu estou hoje, entendeu? E isso me ajudou muito a amadurecer a questão de ensino, a amadurecer na questão de disciplina, de ter foco, de saber onde procurar os materiais certos para estudar da maneira correta. Então, isso me ajudou muito em todo esse processo. Então, assim, 2024, que foi o ano que eu estudei o ano inteiro, eu só amadureci coisas que eu fui aprendendo ao longo da faculdade de enfermagem, que eu fui aprendendo ao longo da residência, que eu fui aprendendo ao longo das minhas experiências práticas dentro do hospital. Então, foi coisas que só amadureceu. Coisas que eu já fazia antes, mas que eu não tinha essa visão focada no estudo, sabe? Então, todas as nossas experiências, elas servem para alguma coisa. Talvez não vai ser hoje, vai ser em algum momento. Tanto é que eu poderia não ter sido aprovada também em 2024. Eu fiquei em 6º lugar. Exato.
Eu dependi de uma outra pessoa tomar a decisão. Poderia ter entrado todo mundo, como a gente já viu acontecer com várias pessoas que fica por uma vaga, por 2 vagas, chama a pessoa que está na sua frente e não te chama. Não poderia ter acontecido comigo também. Então, assim, ainda bem que não aconteceu. Mas é aprendizado, tudo faz parte do processo de aprendizado. E aí a gente tem que ir caminhando devagar. É isso um aí. passo de cada vez. Carla, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença hoje, por ter vindo contar essa sua história brilhante, dessa sua trajetória de 2009 para ingressar em medicina em 2025. Tá certo? Obrigado mesmo pela sua participação, pela sua disposição para aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E espero que minha história possa motivar outras pessoas também a não desistir. Com certeza vai. Pessoal, e é isso. Esse foi o nosso Foca Veste de hoje com a Carla, que começou a trajetória lá em 2009 e agora em 2025 inicia sua jornada na Faculdade de Medicina na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E aí, você curtiu essa história de hoje? Vai lá, dá seu joinha aqui embaixo, curte, segue o canal e, claro, compartilha, porque a história da Carla tem outras histórias que nós contamos aqui que pode te ajudar ou ajudar amigos seus. Valeu e até o próximo.